O apresentador Silvio Santos, querido por milhões de brasileiros, morreu hoje de madrugada depois de ficar quase 3 semanas internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Aos 93 anos, ele se recuperava de uma infecção por H1N1. No meio da tarde, o corpo de Silvio Santos saiu do Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo. Longe da imprensa, sem que tenha se visto movimento de amigos ou familiares, sem informações de para onde ele foi levado. Tudo como ele queria. Em uma carta, a família Bravanel explicou os pedidos de Silvio para quando sua morte chegasse. Ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Pela tradição judaica, o enterro deve acontecer o mais rápido possível, mas também pela tradição judaica, os enterros não acontecem aos sábados até o pôr do sol, dia de descanso dos judeus. O hospital confirmou a morte de Silvio Santos com uma nota curta. Os médicos disseram que ele faleceu às 4h50 da manhã em decorrência de uma broncopneumonia por causa de uma infecção por influenza. Essa era a segunda vez que Silvio estava internado em menos de um mês por causa da influenza, por causa do vírus H1N1. Em 18 de julho, ele chegou ao hospital. Recebeu alta 2 dias depois. O apresentador voltou a ser internado no dia 1º de agosto e permaneceu internado por 16 dias até a madrugada de hoje. Não haverá velório. O enterro vai ser restrito às pessoas mais próximas, em lugar e horário que a família quer manter em sigilo. Silvio Santos parte, como pediu, discretamente, para que a gente guarde na lembrança outros domingos. Aqueles em que ele preencheu as tardes dos brasileiros com festa, riso e alegria, enquanto ajudava a criar a televisão brasileira que conhecemos hoje. Eu falo ao vivo da porta da casa do apresentador Silvio Santos, na zona sul da capital paulista. Pela manhã, o SBT divulgou uma nota que diz o seguinte: hoje, o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. E finaliza: descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. E agora há pouco, a emissora publicou uma foto de Silvio Santos, acompanhado da mulher Iris Abravanel e das 6 filhas dele. Eu volto com vocês, Trali e Renata. Obrigado, Bruna. Boa noite. Durante mais de 60 anos, Silvio Santos levou alegria e diversão para os domingos de milhões de brasileiros. Dono de uma gargalhada inconfundível, sabia rir de si mesmo e comandar o auditório com maestria. Basta uma risada. E todo brasileiro sabe de quem se trata. A risada mais famosa do país. Símbolo de diversão garantida, de alegria contagiante. A marca registrada de Silvio Santos. Rio de Janeiro, tradicional bairro da Lapa. Era 12 de dezembro de 1930, quando os imigrantes Alberto e Rebeca tiveram seu primogênito, Senhor Abravanel. O nome artístico veio anos mais tarde, quando participava de concursos de radialista e locutor. Como ele ganhava tudo, foi proibido de concorrer. Se com um nome diferente podia participar, por que não inventar? Nascia Silvio Santos. Inventar estava no sangue. O jovem de 18 anos foi servir o exército na escola de paraquedistas. Aos domingos, nada de folga. Lá ia Silvio trabalhar numa rádio, de graça. Passou por várias emissoras até chegar numa rádio de Niterói. Nem quando já era locutor famoso na Rádio Nacional em São Paulo, deixou de inventar. Como o salário não era suficiente, criou uma revista de palavras cruzadas. Para a televisão, ele também levou essa capacidade de transformar oportunidade em sucesso. Vamos Brincar de Forca foi o primeiro programa que apresentou na TV Paulista, Canal 5. Tudo ia muito bem, mas ele queria mais. Resolveu comprar 2 horas da programação. Era o primeiro passo para criar o programa Silvio Santos, que em pouco tempo se tornou o mais famoso do Brasil. A TV Paulista virou TV Globo.
O programa Silvio Santos continuou no ar e conquistou um marco histórico ao ganhar na audiência do Jovem Guarda, que era uma atração comandada por Roberto Carlos. O programa líder de audiência ficou no ar durante 11 anos na TV Globo. Senhores telespectadores, estamos apresentando pela Rede Globo de televisão. Nos primeiros anos era exibido só em São Paulo, mas a partir de 1969 passou a ser veiculado em rede nacional. Todo o Brasil, pela Rede Globo de televisão, o Boa Noite, Cinderela. O show de variedades com participação do auditório tinha quase 8 horas de duração e até ajudava a promover as novelas da Globo. Em 1976 entrou no ar sua emissora própria, o canal Estúdio Silvio Santos, a TVS. Em 1981 ganhou a concessão de 4 canais que formariam o Sistema Brasileiro de Televisão. Perguntaram ao povo, numa pesquisa, para quem o governo deveria dar os canais de televisão. E o povo respondeu, Silvio Santos. A irreverência foi sempre uma marca de Silvio Santos. E tem como não ficar alegre com esses aviõezinhos? Olha lá o primeiro aviãozinho. Aê! Dinheiro. Olha lá! Aê, 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 aê! Música. Ellen, qual é a música, Ellen? Competição. Vamos ver quem vai ganhar. Sonhos. Vamos abrir as portas da esperança. E amor. Namoro, amizade. Namoro. Silvio Santos soube transportar para a telinha os temas que mais aguçam o interesse humano, sempre de uma maneira leve e bem-humorada. Qual é o pão que não alimenta ninguém? Qual é o pão? Pão duro. Aí. Mas enquanto Sem limites para divertir o auditório, Silvio Santos se sentia em casa quando estava no palco. Tudo fazia parte do show de Silvio Santos. Em 1988, o apresentador foi diagnosticado com um tumor na garganta e enfrentou o risco de perder uma de suas marcas, a voz. Ele se afastou do programa para se tratar e voltou semanas depois recuperado. Em 2013, fez tratamento para combater um câncer na próstata. O famoso apresentador recebeu vários convites para se candidatar a cargos políticos. Em 1989, Silvio Santos se candidatou para a presidência da República, 15 dias antes da votação. Amanhã, o candidato Silvio Santos estará na televisão a partir do meio-dia e depois no horário a partir das 8h30. Mas, faltando uma semana para a eleição, a Justiça Eleitoral cassou a candidatura de Silvio Santos porque o partido dele, o PMB, não tinha feito convenções para referendar o nome dele como candidato, como mandava a lei. Em outras eleições, também chegou a receber convites, mas nunca mais se candidatou. Deixou definitivamente a política de lado para se dedicar ao que fazia de melhor. Carapicuíba! Todas as caravanas juntas! Bem. Obrigado, muito obrigado, muito grato. São muito gentis, são muito amáveis e são muito simpáticas, não é verdade? Tanta alegria assim só podia dar Samba Enredo. O sorriso do patrão tomou a Marquês de Sapucaí na homenagem da escola Tradição. vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir. É domingo, é alegria. O que tem? Silvio Santos vem aí. E mesmo quando o assunto era sério, Silvio Santos não perdia o bom humor. Foi com piada que mostrou o alívio ao ter de novo nos braços a filha sequestrada. Esta filha que me dá um trabalho fora do comum. Eu devia pedir aos sequestradores que ficassem mais tempo com ela. 2 dias depois, um dos sequestradores, fugindo da polícia, foi para a casa de Silvio Santos e fez o apresentador refém. A cobertura, ao vivo, parou o Brasil. Silvio Santos ajudou na negociação com a polícia. E depois de 7 horas, sob a mira de uma arma, o apresentador apareceu com o sorriso de sempre. O negócio de Silvio Santos era mesmo se superar na arte de divertir e rir de si próprio.
se arriscar na sinceridade das crianças. É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos! Vamos então receber aqui o Tony Ramos. Silvio Santos sabia reconhecer os talentos da concorrência e premiá-los. Quem faz televisão, e você é nosso mestre, sabe disso, televisão é o imponderável dentro do ponderável. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Por causa da pandemia, ficou afastado das gravações por mais de um ano, algo inédito desde a estreia dele na TV. No começo de 2021, Silvio tomou a primeira dose da Coronavac e depois a segunda. E voltou à TV em julho de 2021 com o humor de sempre. Eu vou lembrar, faz 1 ano e meio que eu não passo na porta do SBT. 1 ano e meio, eu fiquei 1 ano e meio no asilo de velho. Não me aceitaram. Semanas depois teve Covid, foi internado, se recuperou. Depois da pandemia voltou a gravar, mas não no ritmo de antes. A filha, Patrícia, foi quem passou a comandar o programa Silvio Santos. Apesar de não anunciar oficialmente a aposentadoria, Silvio parou de gravar em setembro de 2022. Comemorou os aniversários seguintes afastado dos estúdios. As filhas passaram a cuidar dos negócios na frente e atrás das câmeras. Ele teve 6 filhas, 4 com a atual mulher, Iris Abravanel, e 2 com a primeira esposa, Cidinha, que morreu de câncer em 1977. A maioria das herdeiras trabalha no SBT. Eu tô gostando de fazer o roda-roda. Tá? Tô gostando. Ah, que moleza, né? E você, Patrícia? Eu tô amando ser apresentadora. Tem coisa... Elas dividiram o palco com o pai diversas vezes. Vamos lá, quando quiser, tira. Vai. Vai. Tá, tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, tchau. No aniversário de 60 anos do programa Silvio Santos, em junho de 2023, estavam todas lá, junto com a mulher de Silvio, Iris. O SBT fez uma edição especial e relembrou os principais quadros do programa. Vamos abrir as portas da esperança. Pessoas que se destacaram foram convidadas para ir ao palco. Ficou brava, falou? O diabo falou que faltava um parafuso para mim. Na recordação do show de calouros, houve uma homenagem aos jurados que já se foram. A ausência do apresentador foi sentida pelo público e pela família. É uma saudade boa, não sei o que é, mas é um programa que emociona mesmo. É difícil de lidar. Silvio assistiu à comemoração de casa e a filha compartilhou o vídeo. Também foi nas redes sociais da família que o público acompanhou outros momentos da vida do apresentador. No aniversário de 93 anos, saiu para receber os parabéns de um grupo de fãs que foi para a porta da casa dele, no bairro do Morumbi. E que vocês continuem com saúde e que cheguem aos 93 anos, que é um bocado de anos. Por mais de 60 anos foi assim. No estúdio ou fora dele, Silvio Santos nunca abriu mão da irreverência que o consagrou. Nós temos que começar o programa com alegria, né? Todo mundo tem que sorrir. E para sorrir, a coisa mais fácil do mundo é fazer assim, quer ver? Então, podem sorrir, vamos lá. Silvio Santos começou a trabalhar como camelô no Rio de Janeiro e desde o início mostrou um talento gigante como empreendedor. Personalidade do ano? Muito obrigado. A gravação da entrega do Prêmio Roquete Pinto em 1970 retrata bem os dois lados de Silvio Santos. O apresentador, que foi parte fundamental da história da televisão brasileira, e o homem que conseguiu subir na vida por conta própria. A gente dá 3 e só recebe 1, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Foi assim desde o começo. Num ambiente bem distante da telinha, o primeiro teste para o talento de Silvio Santos foi nas ruas do Rio de Janeiro. O ano era 1945. Os brasileiros iam votar
depois dos anos da ditadura Vargas. Silvio, então, decidiu vender capas para títulos de eleitor e canetas. Precisava do dinheiro para ajudar nas despesas da família. E para chamar a atenção da clientela, o então camelô fazia truques de mágica. Só parou quando foi flagrado pela fiscalização. A voz e o jeito de Silvio Santos chamaram a atenção do fiscal, que deu a dica para ele: ser locutor de rádio. Silvio seguiu o conselho e venceu o primeiro concurso de que participou na Rádio Guanabara. Logo passou a trabalhar também em outras rádios. Nas viagens de barca entre o Rio e Niterói, que fazia para ir ao trabalho, sentiu falta de uma distração para os passageiros e teve a ideia de instalar um sistema de som no transporte. A novidade era para divertir e, nos intervalos, anunciar produtos. A empreitada deu lucro durante 3 anos, até que a barca quebrou. Silvio decidiu ir para São Paulo e atuar mais uma vez como locutor de rádio. Para melhorar a renda, também criou uma revista com palavras cruzadas, passatempos e anúncios. A mente de empreendedor não parava de inventar e Silvio iniciou um novo projeto aqui na capital paulista. Foi em frente à igreja de Santa Cecília que ele começou a montar shows de circo. O espetáculo fez sucesso e passou a ser apresentado também em outras cidades. Era a caravana do Peru que Fala. Silvio disse que ganhou esse apelido porque, pelo menos naquele tempo, era tímido, precisava falar muito e ficava vermelho quando estava em público. No fim dos anos 1950, surgiu outra oportunidade que definiu os rumos da carreira dele. Silvio assumiu o Baú da Felicidade. Roda, vamos lá, quero ver, roda o avião. Vamos ver quantos... Aí vai rodando, vamos lá. O negócio, que era do locutor Manuel de Nóbrega e de um sócio, estava em crise. Mas o apresentador viu ali mais uma chance. Os clientes pagavam parcelas mensais para receber um baú de brinquedos no fim do ano. No começo, ele e a mulher faziam as embalagens para entregar. Com o tempo, Silvio diversificou o negócio e passou a oferecer baús também de outros produtos. Assim, o homem do baú fundou a empresa Silvio Santos. Quando estreou na TV Paulista, na década de 1960, Silvio criou programas para entreter e dar prêmios. Aposta 500, que é mais? Vamos ver, é mais ou é menos? É mais! Novos negócios foram surgindo, entre eles construtora, concessionária de carros, seguradora. Na década de 1970, o Grupo Silvio Santos já tinha 10 empresas. Trabalho era o que não faltava. Determinante para o meu sucesso foi o meu trabalho. Trabalhando muito, a gente consegue sucesso. É claro que tem alguns fatores, mas os fatores são subjetivos, como sorte. Depois veio a aquisição do primeiro canal de TV, seguido por outros que formam o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A facilidade para se comunicar de forma simples, direta e de ser entendido por todo mundo era um dos principais trunfos. Essa é namorada antiga aí. Namorada antiga é isso que dá. As carreiras de apresentador e de empreendedor andavam juntas. Silvio era o animador do programa. Vai, Maria Eduarda, 3 marteladas você ganha. 1, 2. Ah, você não sabe nada, quem que é? Ah, quem veio você. E ao mesmo tempo, o patrão. Mas na década de 2000, um dos empreendimentos de Silvio Santos, o Banco Pan-Americano, viveu uma crise financeira que colocou em risco as outras empresas do grupo. Em 2011, o banco foi vendido. Mas isso não tirou o bom humor habitual de Silvio Santos. Boa noite, muito obrigado pela recepção. Se eu vendi o banco, qual banco de Jardim? Eu vendi o banco porque eu fiz questão de, se eu não entendo de banco, para que eu vou ficar com o banco? Hoje, além da TV, o Grupo Silvio Santos tem empresas do ramo imobiliário, de capitalização, cosméticos e hotelaria. Silvio chegou a brincar em entrevistas dizendo que era um bom comerciante e que tinha conseguido transformar o Silvio Santos num produto de sucesso. O Cenoura Bravanel tem o Silvio Santos como produto. Então o Cenoura Bravanel administra o Silvio Santos.
Dizia também que não deixava nenhuma voz falar mais alto do que a intuição e dava um conselho a quem quer vencer na vida. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Muito antes das ideias de empreendedorismo serem mais difundidas no país, Silvio Santos já se orgulhava da própria trajetória. Sucesso que ele atribuía à dedicação, ao trabalho e à força de vontade. Trabalhando de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo. Estou fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Olha como é que é. É pulando aí, ó. Ele se divertia muito, se né? divertia. Os bordões eram uma das marcas do Silvio Santos. Foram muitos e os mais variados. Frases que estão vivas na memória afetiva dos brasileiros. O Silvio Santos fala, não fala. Quem falava isso? Era o Chacrinha? Ô Chacrinha fala, não fala. Era eu que falava? Eu esqueci. Falar é talento de muitos, mas ele tinha um jeito só dele. Está certo disso? Posso perguntar? Valendo 100 mil, qual é a resposta? Certa resposta. Na boca do Silvio, uma frase virava hit, que a gente decora. Pablo, qual é a música, Pablo? E ele simplificou o amor. Ariane, é namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Ai. Revelou os nossos desejos. Vamos abrir as portas da esperança. Criou suspense. Bom, a pista é comida. Tempo. Fez a gente rir das nossas preocupações. Quem quer 100 cruzados? Quem quer 100 cruzados? Quem quer 100 cruzados? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Se alguma tristeza eu tinha, ela ia embora vendo o Silvio Santos. Ela ia embora. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Viva o Silvio Santos. Um abraço forte pro Silvio Santos. Bordões, onde ele vai viver para sempre. Não é, Lombardi? Certo! O Silvio Santos sabia o que fazia quando se repetia incansavelmente. Ele conhecia como poucos a arte de criar um bordão. Aquela palavra que imprime uma marca, a frase que traz instantaneamente a presença de alguém. Coisa mesmo para um mestre do programa de auditório, onde, aliás, ele parecia viver. Foi a casa dele, por quase 60 anos, tempo em que ficou no ar. E sempre muito perto, rodeado do público que o consagrou. As colegas de trabalho, só para não perder o bordão. Eu vou chamar aqui que é o aviãozinho. Joga aqui ou joga lá? É na frente! Na frente, na frente! É no meio, é no meio! É no meio, aí, é no meio, aí! Quando tá passando algum cliente meu que olha pra mim, meio que não me percebeu ali, onde eu trabalho no quiosque, né? Aí o cliente passa e, oi, tudo bem? Aí a pessoa olha, dá risada, cumprimenta. Esse animador, como ele dizia, preferiu sair sem se despedir. O público, íntimo, fica com a imagem dele vivo. Ele vai deixar um legado muito grande, nós vamos sentir muita falta dele. Silvio Santos vem aí, lá, 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 lá. Ele era um povão, ele era humilde, ele gostava de todo mundo. Ele fazia o programa dele, todo mundo amava o programa dele, ele é uma pessoa muito legal. Ei, você aí, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí, ho, 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 ho. Acho que ele pegou muitas gerações, né? E
muito importante para o nosso divertimento, né? Para o nosso entretenimento. Então, quando você fecha o olho e lembra do Silvio, qual a imagem que vem para você? Rindo, sempre. Sempre vai ser rindo. Muito bom. Estava na música tema do programa. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Se a alegria era um propósito de vida, Silvio Santos cumpriu. Tem homem mais bonito. Tem homem mais bonito do que eu? O espelho respondeu. Ai, no eixo. O espelho respondeu. No eixo. Ao longo de todo o sábado, amigos e artistas lembraram momentos inesquecíveis da carreira do Silvio Santos e de como ele influenciou a televisão brasileira. Colega e, mais do que isso, amigo de uma vida inteira. O humorista Carlos Alberto de Nóbrega chorou ao falar sobre Silvio Santos. Foi realmente um choque hoje de manhã quando eu recebi a notícia que o meu amigo foi embora. A vida na televisão vai continuar, que outros artistas virão. Mas o amigo, nunca mais. Vai ficar só saudade. Antes de se apresentar num show em Chapecó, Santa Catarina, Roberto Carlos comentou a morte de Silvio Santos. Tem tanta coisa para falar do Silvio, né? Tanta coisa boa, tanta coisa bonita, tudo aquilo que o Silvio representa para nós. Enfim, o grande professor dos apresentadores de televisão, sabe? E uma pessoa também maravilhosa. A apresentadora Eliana, que durante 15 anos dividiu os domingos com Silvio Santos, se emocionou. Foi uma pessoa que realmente me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje como comunicadora. Calma. Porque toda vez que vem a tristeza, eu preciso lembrar que ele era só alegria. Eliana! Eliana! Eu nunca mais vou te esquecer. Silvio Santos, ele deixa um legado de alegria, de um domingo solar, feliz. E, sem dúvida alguma, para mim, foi e sempre será um grande mestre. E eu sou muito grata a ele e sempre serei. A atriz Maísa postou nas redes sociais: "O Silvio deu asas para o meu sonho, que era apresentar um programa de TV. As lições eram no palco e nos bastidores, e seguem comigo aonde quer que eu vá." Celso Portiolli também usou as redes sociais. Disse que Silvio Santos revolucionou a televisão e que foi abençoado por aprender e crescer ao lado dele. Silvio Santos foi o primeiro a entender o veículo televisão no Brasil de forma integral, orgânica, intuitiva e intelectual. Hoje é um dia muito triste para mim e para o Brasil, porque o senhor Abravanel faleceu, mas o Silvio Santos não. Ele nunca vai morrer no coração, na mente de todo esse povo brasileiro. Meu coração está dilacerado mesmo nesse momento com a partida dele e aquela sensação de perdi um pai, sabe? Uma menina que chegou aos 18 anos de Belém foi recebida por esse grande homem, o maior comunicador de todos os tempos, o senhor televisão, o senhor Brasil Televisão. Me recebeu como se fosse uma filha. Você fez um caminho, você trilhou uma estrada que deu diversão a muita gente e isso é uma grande contribuição para a televisão no mundo. Deus lhe abençoe. Ele me ensinou demais sobre a vida, demais sobre a TV, demais sobre os palcos, sobre o tempo, sobre a forma de falar, e eu nunca, jamais vou esquecer. A atriz Bárbara Paz falou dos sonhos que Silvio Santos ajudou a realizar. Eu acho que eu fiz parte dessa história de que Silvio fez o povo brasileiro sonhar sempre. E o sonho, que o sonho seja possível. E para mim foi. Então eu devo muito a ele, agradecimento total, infinito. E que eu digo que lá em cima... que lá em cima vão estar esperando ele. Silvio Santos, vem aí, lá.
porque era isso que ele queria, essa alegria. Serginho Groisman lembrou dos tempos em que trabalhou no SBT. Todo mundo queria ver o Silvio chegando de carro, porque ele dirigia o próprio carro, não vinha com segurança, não é? E quando ele chegava lá era uma mobilização total. A apresentadora Ana Maria Braga destacou a importância de Silvio Santos como comunicador. Eu acho que ele nunca deixou de ser um grande camelô da vida, né? E para ser um bom camelô, você precisa ter tudo isso, né? Uma belíssima voz que ele tinha, precisa ter um sorriso no rosto e um poder de convencimento, né? A partir das palavras, para que as pessoas acreditem em você, né? Eu acho que a partir daí, eu acho que ali já era o Silvio Santos que foi se formando e foi se moldando, né, as outras coisas que ele se propôs a fazer. Ele deixou não um legado, mas alguma coisa muito maior, porque até para nós, profissionais de comunicação, isso tem um peso gigantesco. Silvio Santos nos deixa, mas ele está presente. Ele está presente com sua história, ele está presente com seu canal, o SBT, ele está presente com a alegria que ele sempre transmitiu a tantos brasileiros. Durante quase 20 anos, nas décadas de 80 e 90, esse teatro aqui na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, foi o endereço do programa Silvio Santos. Muitos artistas importantes começaram em TV aqui. Outros viram a carreira decolar pelas mãos do Silvio. Sou muito grato a ele, muito grato. Que é uma coisa que eu sei reconhecer. Ele me deu oportunidade para eu mostrar para o Brasil um pouco de quem eu era. Hoje à tarde, durante a cobertura especial do Jornal Nacional, Angélica e Luciano Huck falaram sobre Silvio Santos. Eu era uma apresentadora, ele chegou para mim e falou, não, você é uma comunicadora. E eu nunca tinha ouvido eu nunca tinha pensado isso, né? Ele me colocou nesse lugar. Quem trouxe esse hábito da família se reunir de fato aos domingos no Brasil, o Silvio Santos tem uma enorme contribuição e muito antes da gente falar da diversidade e das diferenças desse país, o Silvio acho que intuitivamente já fazia isso na televisão. A atriz Larissa Manoela falou do legado de Silvio Santos para a TV brasileira. Agora a gente fica com essa missão de continuar levando o legado do Silvio Santos para outras gerações e nos orgulhar muito de tudo que ele fez por nós. Artistas brasileiros, com toda a sua genialidade, com toda a sua visão de futuro. Obrigada por tudo, Silvio Santos. Você mora no coração de todos os brasileiros. A vida de Silvio Santos virou filme, com os momentos mais importantes da carreira do comunicador e empresário. Silvio é interpretado pelo ator Rodrigo Faro. Não posso mais vender a publicidade do meu programa. O Silvio é a maior referência para mim, de comunicador, de ser humano, de empresário, de tudo. Então foi uma honra poder contar um pouquinho da história dele no cinema e eu só queria que ele tivesse assistido, assim. Mas como ele sempre dizia, né? Desse mundo não se leva nada, então vamos sorrir e cantar. Como ele sempre ensinou a gente. Você vai ver a seguir mais de 2 milhões de candidatos no Enem dos concursos neste domingo. E daqui a pouco, quem ganha a vida imitando o Silvio Santos? O carisma e o humor que conquistaram milhões de brasileiros. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias no país em homenagem a Silvio Santos. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O luto oficial é um ato simbólico, uma homenagem do país. E esse sinal é feito com a bandeira nacional a meio mastro em todos os prédios públicos, como já se pode ver aqui no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Mais cedo, o presidente Lula se manifestou numa rede social. Ele afirmou que Silvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira e um dos grandes comunicadores do país. Será sempre lembrado como Silvio Santos, o rosto e a voz dos domingos de milhões de brasileiros e brasileiras. Com seu talento e carisma, lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Ministros, governadores, parlamentares de todas as vertentes políticas também lamentaram a morte do apresentador.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou a trajetória de Silvio Santos. Há figuras cuja vida marca uma época, e eu penso que o Silvio Santos foi uma dessas pessoas. Eu tenho registro da imagem dele, eu penso que desde a minha primeira infância, ainda no início da TV Globo, eu tinha me mudado para o Rio e ele já começava a fazer grande sucesso, e a trajetória de uma pessoa como o Silvio Santos é extraordinária. Em rede social, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, disse que Silvio Santos, sem jamais perder seu jeito natural e expansivo, transmitiu alegria aos lares do país durante décadas. Seu legado é gigante. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, ressaltou o exemplo de vida de Silvio Santos. É alguém que começou de baixo, trabalhando muito, que se tornou um dos principais empresários do Brasil, além do seu talento individual muito cativante, muito carismático, que fazia com que todas as pessoas de todos os gêneros, de todas as matizes, de todas as camadas, pudessem ter nele realmente uma referência e um exemplo. Silvio Santos é inspiração para os colegas da primeira profissão dele, os camelôs. No coração da Lapa, no centro do Rio, o berço de uma história inspiradora. No lugar onde foram erguidos esses dois prédios, ficava a Vila de Casas, onde nasceu Silvio Santos e seus 5 irmãos. As histórias e lembranças ainda estão por aqui. Ajudou meu pai desde a infância. Meu pai sempre falou, Silvio Santos me ajudou quando era camelô na rua. Pra gente agora foi um pacto, a gente nem inspirava nisso, não, nem esperava, entendeu? Triste. Desde cedo o olhar dele era atento e o coração inquieto. Tinha só 14 anos quando se tornou camelô, com um jeito especial de vender que chamava a atenção. Ele tinha o ponto dele como camelô na esquina da Rio Branco com a 7 de setembro. Tem uma coisa que ele desenvolveu ali que acabou ficando também nas outras etapas da vida dele como comunicador, que foi a capacidade de conversar com as pessoas e não gritar com as pessoas. E esse estilo de comunicação, junto com a influência do rádio, acabou forjando esse estilo. Então, nasce ali na rua, nasce na Rio Branco, esse estilo de comunicação do Silvio Santos. Tem que ter disposição, força, foco e fé. Igual o Silvio Santos teve e venceu. Por isso que ele é um ícone. Ele deixou de ser vendedor ambulante aos 18 anos, convocado pelo Exército. Gostava de contar que serviu na escola de paraquedistas em Deodoro, na zona oeste do Rio. Era o primeiro ano que a escola estava funcionando no Brasil. Os oficiais vieram dos Estados Unidos, oficiais brasileiros, e introduziram o paraquedismo no Brasil. Era uma escola com 360 homens só. Depois de deixar o Exército, Silvio Santos voltou a trabalhar em algumas emissoras de rádio. Uma delas em Niterói, na região metropolitana. Mas isso foi muito antes da ponte Rio-Niterói. Ele cruzava a Baía de Guanabara em barcas como aquelas ali, mas achava a travessia muito silenciosa. Ele decidiu então instalar caixas de som nas barcas, onde tocava música, anunciava produtos, animava os passageiros. Era só uma prévia daquele que se tornaria um comunicador incomparável. É essa alegria, essa felicidade que ele trazia para o público e para a televisão. O sorriso dele era maravilhoso. O sorriso dele... vai deixar muita saudade. Silvio Santos, realmente. O Brasil, que continua lutando nas ruas, que assistiu e aplaudiu Silvio Santos, faz dele o seu espelho e se permite sonhar. Muitas pessoas cresceram, muitas pessoas hoje em dia se realizaram, saíram da rua, começaram vendendo ali. Não, se o Silvio Santos começou de baixo, hoje em dia é o que é, por que eu também não posso começar também? Para todos que estão aqui trabalhando, ele foi a inspiração. Silvio Santos deixou o Rio na década de 1960 e, em 2001, pousou no Sambódromo do Rio, homenageado pela Escola de Samba Tradição. E o dia que ele passou na Sapucaí, que alegria, foi muito bom. Os versos do samba enredo, cantados em coro, são o resumo do homem que deu um novo significado à palavra comunicação. Olha que glória, que beleza de destino. Para esse menino, Deus reservou. Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo. Com muito orgulho, foi camelô.
Silvio Santos tinha um estilo inconfundível que influenciou humoristas e fãs de todo o país. Na rua, o assunto era um só. Silvio Santos vem aí, lá, 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 lá. Fantástico. Quando eu falo no nome Silvio Santos, você lembra do quê? Televisão, domingo, entretenimento. Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. Sorrir e cantar foi o que mais fez Silvio Santos e seus milhões de colegas de trabalho. Vem pra cá, mas oi! É isso que vai ficar de lembrança dele, né? Pro resto da vida e é um retrato do que o brasileiro pode dar certo em todos os aspectos. Eterno na nossa vida e nos nossos corações, principalmente nós acima dos 40, né, Burnet? Obrigado. Silvio Santos foi tão marcante desde que se projetou como grande comunicador que, por exemplo, na minha geração, durante a infância, adolescência e até mesmo como adulto, era comum a gente formar rodinhas de amigos para disputar quem é que fazia a melhor imitação do Silvio Santos. Confesso que até hoje eu uso alguns refrões dele para brincar com os amigos. Pra gente com muito mais talento, o que era brincadeira virou profissão. Quantas corcovas tem o cabelo, é? O Rafael imita o Silvio desde criança no colégio. Hoje ele tem um programa de rádio, onde o homem do baú é personagem e inspiração. Aê, mas que coisa! Foi locutor, como eu, né, de rádio, chegando até ter a aquisição da sua emissora. É um exemplo para mim, uma inspiração enorme. O Copa Tudo por Dinheiro! Oi! Diferentes gerações de humoristas trilharam esse mesmo caminho. Foi a primeira pessoa que eu imitei e isso é muito especial. Cara que não deixava espaço vazio, preenchia todos os espaços com uma oi, com um ha-hai e com a sua risada marcante, que eu acho que é o que fica. Vai oi, babá. Nunca ninguém foi tão imitado também nesse país, em toda a nossa história. É a pessoa mais imitada do Brasil. Isso não é à toa. É porque ele tinha uma fala tão marcante, um jeito de se expressar tão vibrante, que ele deixou essa marca. O jogo foi uma porcaria, nota 0. Mas quem quer dinheiro? Aê! Por causa do Silvio Santos, eu tomei uma bronca uma vez da minha fonoaudióloga. Ela cuidava de nós dois, mas eu não sabia disso, né? E ele ligou para ela e ela xingou o Silvio Santos pensando que era eu. Então, naquele momento, eu descobri que eu estava no caminho certo da imitação dele. O Silvio Santos tinha um jeito muito legal de falar, de comunicar, e um jeito muito simples de chegar ao coração de todo mundo. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar esta alegria, que ela seja contagiante. É incrível como a imagem dele permanece nos nossos corações, na nossa mente. É sempre bom falar de você, é sempre maravilhoso poder te homenagear. Um beijo. Amanhã, o Fantástico também vai trazer uma cobertura especial com homenagens ao inesquecível Silvio Santos. Entrevistas, depoimentos, os grandes quadros. Quando você encontra todo mundo na tua casa, tua sogra, teu genro, teu filho, a namorada, acho que tem muito de Silvio Santos ali. Histórias contadas por quem fez parte da vida pessoal e profissional de Silvio Santos. A televisão vai continuar, mas o amigo não. Só a saudade. Meu coração veio parar na boca quando ele me chama no camarim para conversar. Eu era cantora na época. Adolescente. Sim, foi muita emoção. As lembranças dos fãs. Deixa eu jogar, olha lá! Quem são as pessoas que participavam das caravanas para ver de perto o programa do Silvio Santos? O Homem do Baú, os bastidores do dia em que Silvio Santos foi enredo de escola de samba no Rio. Silvio Santos veio!
Momentos marcantes da trajetória de um gênio da TV brasileira. É logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso domingo juntos. E daqui a pouco, logo depois da novela Renascer, o Globo Repórter vai apresentar uma edição especial. Vamos então conversar ao vivo com a Sandra Nemberg. Sandra, muito bem-vinda. Conta aqui pra gente, por favor, como é que vai ser essa homenagem ao Silvio Santos. Oi, César. Oi, Renata. Oi para todo mundo que está nos assistindo e já sentindo a falta que Silvio Santos vai fazer na nossa vida. César, nós estávamos preparando um programa para colocar no ar em dezembro, aniversário do Silvio, dia 12. Mas ele nos deixou antes e aí a gente resolveu levar ao ar hoje um Globo Repórter especial para você. Nós entrevistamos pessoas muito especiais. Eu conversei com o Pablo, que vocês mostraram há pouco, do Qual é a Música. Eu fui até Londres entrevistá-lo. Ele se mostrou tão emocionado e grato a tudo que o Silvio Santos fez por ele. Eu também tive uma conversa muito gostosa com essa menina linda, a Maísa, que contou histórias divertidíssimas da infância dela e explicou pra gente a importância desse homem na vida dela, porque ele cuidava dela e da família dela. Eu entrevistei pessoas de todos os tipos e uma dupla, um casal muito querido, o seu Valdir e a dona Cleide. Eles se conheceram no programa Casamento na TV. Se casaram graças ao Silvio Santos, que foi padrinho dos dois, e estão casados até hoje. Olha isso. Enfim, é um programa muito mesmo especial que nós fizemos com muito carinho. A gente espera que vocês gostem. Globo Repórter especial hoje, em homenagem a esse homem que fez história na TV, que, aliás, é a história da TV e que vai ficar na memória de todos nós. César. Muito obrigado, Sandra. Boa noite. O programa vai estar inesquecível. João Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, divulgou uma nota. Abre aspas. No dia em que a televisão brasileira acordou já com saudades de um de seus grandes talentos, lembro com carinho e gratidão dos anos em que Silvio Santos ajudou a escrever também a história da Globo. De 1965 a 1969, o programa Silvio Santos foi exibido pela TV Globo para a cidade de São Paulo e depois, até 1976, foi levado para todo o Brasil. Já desde então, se destacavam a alegria e o talento que divertiram os domingos dos brasileiros e inspiraram tantos profissionais. A nota segue. É com carinho que me recordo também da relação de amizade, admiração e respeito mútuos que tinha com meu pai, Roberto Marinho, com quem compartilhou 3 grandes paixões: a comunicação, a televisão e o Brasil. À família, aos amigos, aos colegas do SBT e aos fãs, a nossa solidariedade. Ao Silvio, nosso muito obrigado. Fecha aspas. Tá aí as informações para todos vocês. Infelizmente aí nosso querido apresentador aí, Silvio Santos, faleceu na manhã deste sábado, deixando um legado aí para todas as gerações. Fica aqui nossos sentimentos aí para a família Bravanel, que fez parte aí da história de milhões de brasileiros ao longo de todas essas décadas, né, pessoal? Muito triste essa informação. Que Deus possa receber aí o Silvio Santos de braços abertos. Pessoal, peço para você deixando o like no vídeo se você gostou do vídeo. Comente aqui embaixo qual a sua opinião, o que você achou desse vídeo, o que você deseja aí para o Silvio Santos, né? Agora ele que infelizmente não está entre nós, mas que Deus possa receber ele de braços abertos. E se inscreva no canal se você não é inscrito aí, para receber mais vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, te espero no próximo vídeo.